Alô moçada, beleza? Professor Rogério Mendes, olha aqui ó, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo. A gente vai fazer uma introduçãozinha aqui ó, falando de bactérias, ok? Bactérias, seres importantíssimos pra gente. Aliás, para os evolucionistas, é óbvio que nós só estamos aqui hoje para contar a história, porque nós somos produtos direto dessa relação com esses micro-organismos adoráveis, beleza? Olha só, o que você precisa saber? Primeiro, chegar na tua prova, por exemplo, você vai fazer o Enem, você precisa chegar conhecendo as características gerais de bactérias, beleza, sementinha? Então não dá para você chegar na prova sem saber o que é um ser procariótico, né? Se ela é unicelular ou não é, tal, beleza? Então quando eu falo de bactérias, a primeira característica que eu preciso guardar no fundo do meu coração, qual é, gente? O fato delas serem organismos procarióticos. Então, ó, guarda bem isso. Esse é o único grupo de seres, bactérias, cianobactérias, que são o quê? Procarióticos. Legal? O que é isso? Gente, pró significa antes e carion, núcleo, organização. Gente boa, preste atenção. O que vem antes da organização só pode ser o quê? Desorganizado. O que significa dizer? Aí o cara diz assim para ti, ela não tem núcleo. Alto lá. Bactéria tem núcleo, só não tem o quê? Um núcleo organizado. Na verdade, ela não tem, ó, sem carioteca. Tio, o que é a carioteca? Só relembrando, carioteca é membrana nuclear. Então, esse é o único grupo de seres que não tem o material genético guardado, protegido por uma estrutura membranosa. Então, o material genético está o quê? Disperso no citoplasma. Então, ela não tem carioteca. Então, uma definição bem legal para você guardar e bem certinha. Os seres procarióticos não apresentam um sistema interno de membranas. Lembra daquelas organelas membranosas, né, que você vê lá na citologia? Vamos lá, ó, retículo, complexo golgiense, a própria carioteca do núcleo, lisossomo. Essas estruturas membranosas não estarão presentes no citoplasma da bactéria. Por quê? Porque ela é um ser procarioto. E os outros? E eles são eucariotos, verdadeiro, bom, certo? Aí vai protozoário, o que você imaginar, alga, fungo, animal, vegetal, etc. Beleza? Guardou isso aqui? Show de bola. Segunda característica importante, gente, toda bactéria tem que ser o quê? Olha aqui, ó, unicelular. Não dá para inventar bactéria multicelular. Toda bactéria é o quê? Unicelular obrigatoriamente. E elas apresentam o que nós chamamos de parede celular. Só que eu quero chamar a atenção para você o seguinte, para você desenrolar isso aqui, ó. A parede celular bacteriana não é composta por celulose, que você encontra, por exemplo, em plantas e algas. A parede celular aqui é composta pela junção de açúcares com aminoácidos, que genericamente a gente chama de peptidoglicano. Legal? Show de bola. Então, tem parede celular e são unicelulares. Outra característica marcante, a reprodução assexuada, não há variabilidade genética. Legal? Então, ela é A. Esse A está indicando uma negação. Então, a reprodução assexuada é chamada genericamente de bipartição. O que é bipartição? Bi2, partir em dois, ó. Pum. Legal? Bipartição. Não há variabilidade genética. Então você pode ter, por exemplo, uma célula que a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, dá origem a duas células filhas idênticas a ela, geneticamente falando, tá? Então se você imaginar, depois de um determinado tempo, a enormidade que será essa população bacteriana naquele meio, se as condições, obviamente, forem o quê? Favoráveis, tá? Podem ser autotróficas e podem ser o quê?
heterotróficas. Então, há uma diversidade imensa de bactérias. Uma coisa bem legal em relação às bactérias, talvez você veja essa palavrazinha aqui, ó. As bactérias são seres ubíquos. Tio, o que é isso? Ubíquo, gente, atenção sementia. Todo e qualquer lugar que você imaginar, eu vou ter organismos bacterianos ali. Por que isso é importante? Porque quando eu falo em evolução, eu tenho que entender que as bactérias são extremamente evoluídas, porque quando eu cito o termo evolução, eu tenho que fazer referência à adequação do indivíduo ao meio. Então as bactérias estão adaptadas aos diversos meios em que elas se encontram. Então elas são muito evoluídas nesse aspecto. É diferente de nós falarmos aqui em complexidade. As bactérias são bem menos complexas do que cada um de nós, é óbvio. Mas elas são tão evoluídas quanto, digamos assim. Não é à toa que elas estão no planeta aí há mais de 2000 anos. O que acontece então? Então, às vezes o cara diz assim, olha, fontes termais, aquelas fontes em que a água sai a temperaturas elevadíssimas, tá? São locais em que nós encontramos também organismos procariotos, que são genericamente, né, chamados de arqueobactérias, né? Arqueia, tá? Então, o que significa dizer? Esses seres, eles têm uma diversidade muito grande. Um dos grandes problemas relacionados às bactérias, embora a grande maioria não seja maléfica, né, para a humanidade ou para outros seres, reside no fato de que muitas doenças bacterianas, obviamente, atingem os humanos, tá? Então a gente está falando aí de cólera, de leptospirose, a própria meningite bacteriana, hepatites bacterianas, enfim, existe uma enormidade de doenças relacionadas com as bacterioses que a gente vai falar depois. Agora vem para cá. O aluno fala assim, pô, Rogério, mas você falou só de reprodução assexuada. Gente, quando a gente fala de processos de variabilidade genética, eu posso citar 3 mecanismos aqui nas bactérias. O primeiro deles é a conjugação, tá? O segundo é a transformação. E a transdução é o terceiro. Rogério, o que é isso? Me explica melhor, desenrola isso para mim. Esses 3 mecanismos estão relacionados com a variabilidade o quê? Genética em bactérias. Atenção! Reprodução assexuada é bipartição, não tem variabilidade. Mas se você me perguntar, e há variabilidade genética em bactéria? Claro que há. E depende desses 3 mecanismos. O que é a conjugação? Vamos pensar. Uma bactériazinha aqui gosta dessa aqui, certo? Vamos lá. Opa! Cria uma ponte citoplasmática entre elas e troca o material genético. Depois elas se separam. Ocorreu variabilidade? Legal. Isso é conjugação. O segundo mecanismo, transformação. Imagina que uma população bacteriana e alguns indivíduos morreram, a membrana plasmática, a própria parede celular rompeu-se e todo o conteúdo interno da célula foi para o meio. De repente, uma bactériazinha aqui dando bobeira, recolheu um pedacinho do DNA daquela que morreu e associou esse DNA ao DNA dela. Transformação. Legal? E o terceiro mecanismo, imagina vírus que infectam bactérias, bacteriófagos. Eles podem atuar como vetores, transferindo o DNA de uma bactéria para outra. Então, esses 3 mecanismos, conjugação, transformação e transdução, são mecanismos que geram variabilidade genética em bactéria. Legal? Grande abraço, até a próxima.